Você já ouviu essa história por aí? Mais de 3.000 mulheres morriam todo ano por causa das saias imensas da era vitoriana. A culpada? A crinolina ou saia de aros. Essa armação que dava forma às saias e fazia com que elas ficassem tão grandes que as mulheres perdiam completamente a noção de espaço. Pois hoje eu vou te contar o que estava por trás dessas mortes, porque sim, elas aconteciam, mas porque os jornais vitorianos e as suas estatísticas não são exatamente uma fonte confiável. E o que realmente estava por trás do ódio dessa galera contra as saias armadas. Eu sou a Tia Modista, sua fada madrinha da história da moda, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você rolou da carruagem e coincidentemente caiu nos braços de um idoso rico, doente e sem herdeiros, e tá chegando por aqui hoje, meu amor, seja muito bem-vindo. Nós somos um canal de história da moda, mas com uma pegada um pouquinho diferente. Porque ao invés de só falar sobre estilistas, gente da nobreza e tendências de moda, a gente está mais preocupado em entender por que as pessoas se vestiam daquele jeito e como as roupas delas refletiam as questões sociais, culturais e políticas de cada época. Mas eu sou historiadora de formação, gente, tá? Inclusive sou cria da Universidade Federal de Santa Catarina. O que significa que aqui a gente não só trabalha com fontes originais da época, mas a gente trabalha com método histórico. E isso significa fazer uma leitura extremamente crítica de todas essas fontes. Porque não existe fonte histórica neutra. Toda fonte histórica representa um ponto de vista específico que carrega a visão de mundo da pessoa que criou ou pagou pela criação dessa fonte. Do mesmo jeito que retratos de reis e rainhas são representações idealizadas, que pintam essas pessoas não como elas eram, mas conforme elas queriam ser vistas e imaginadas pelos outros. E isso vale para absolutamente qualquer fonte histórica, meu amor. A imprensa do século XIX é notoriamente conhecida por ser muito sensacionalista. Pique bebê diabo do instinto notícias populares, tá? Não tinha nada nem parecido com checagem de fatos e era absolutamente comum que uma mesma notícia fosse traduzida e republicada em vários jornais sem que ninguém desse a mínima de se perguntar se aquilo realmente tinha acontecido. A única vantagem dos jornais de 1800 é que eles deixavam bem claro, muitas vezes logo abaixo do título, qual era o seu alinhamento político. Diferente dos jornais atuais, que fica tudo nas entrelinhas, mas os posicionamentos políticos ainda estão lá. Então a gente sabe exatamente por que um mesmo acontecimento era descrito de maneiras tão diferentes dependendo do jornal. Mas independente do alinhamento político, se era um jornal conservador, liberal, monarquista, republicano, enfim, eles ainda eram escritos majoritariamente por homens. E na hora de falar sobre qualquer coisa que tangenciasse minimamente a vida e o universo feminino, o tom deles era exatamente o mesmo. Que mulheres eram seres frágeis que precisavam ser protegidos dentro da santidade do lar, do matrimônio e da maternidade. Então elas não precisavam votar nem participar de nada da vida pública. Elas tinham que ser meigas e bonitinhas. Mas também não podia querer ser bonitinha demais porque aí virava uma descabeçada vaidosa. Tinha que estar bem arrumadinha para mostrar que o marido tinha dinheiro e ela tinha boa educação. Mas se andasse arrumada demais, era uma descabeçada fútil que só sabia seguir modinha. E absolutamente qualquer moda feminina do século XIX virava material para crônica e para charge, para que autores masculinos ficassem o tempo todo criticando o que as mulheres usavam e se questionando, meu Deus do céu, olha o estado dessas coisas, onde é que o nosso mundo e a sociedade de bem vai parar? E são tantas camadas de ironia porque os mesmos homens que escreviam e desenhavam para esses jornais esperavam que suas esposas e filhas fizessem boa figura na sociedade, o que incluía se vestir conforme a moda da época. Porque, basicamente, a expectativa da era vitoriana era de que a mulher servisse de vitrine do sucesso financeiro do pai ou do marido. E aquelas que não se apresentavam na sociedade da maneira que era esperada delas, virava alvo de críticas, inclusive dos próprios autores que trabalhavam e produziam para esses jornais. E entender isso, o que está por trás de todas essas críticas, é fundamental para a gente saber de onde é que nasciam essas charges que ridicularizavam tanto as mulheres pelas suas roupas. E também os artigos sensacionalistas que transformavam acontecimentos pontuais em regra.
Não dá pra gente levar absolutamente nenhuma informação de nenhuma fonte histórica ao pé da letra, sem a gente cruzar informações e comparar esses dados com outras fontes da mesma época. Em especial as estatísticas dos jornais vitorianos, porque a galera da época basicamente tirava os dados do. Você encontra vários artigos e vídeos pela internet afora falando nas tais 3.000, 5.000 mortes por ano causadas pela crinolina. Mas quando você começa a rastrear essa informação, descobre que tudo parece ter começado com artigos gringos entre 2013 e 2015. E todos eles citam exatamente os mesmos artigos de jornais do século XIX. E todos esses artigos são ingleses. Ou seja, já começa errado porque está tomando fonte inglesa como universal, sem fazer contraponto com outras línguas e culturas, né? Tipo, aqui nos jornais brasileiros, e olha que eu passei meses, tá, pesquisando para poder escrever o roteiro desse vídeo, eu nunca encontrei absolutamente nenhuma notícia sobre mortes que tenham sido causadas pela crinolina. O que a gente encontra com muita frequência são artigos ridicularizando a saia balão, que era como se chamava a saia de crinolina no Brasil na época. E aí tem as imagens, né, gente? Isso aqui é claramente uma sátira, uma charge de jornal, exatamente como as que existem até hoje. E isso aqui é uma foto, mas ainda é uma sátira. Essa aqui também. Raciocina comigo, meu amor. Numa época em que o corpo feminino era escondido por camada em cima de camada de roupa, você acha mesmo que uma mulher ia levantar a saia no meio da rua, deixar as calçolas à mostra, para tirar e botar crinolina para pendurar na carruagem? Isso é tipo um meme da época, não dá para levar ao pé da letra. Mas toda sátira é uma crítica a alguma coisa que incomoda na sociedade. Aí, o que a gente tem que investigar é por que a crinolina e outras modas femininas da era vitoriana aparentemente causavam tanto desconforto, principalmente aos olhos dos homens. Um tema frequente nessas sátiras era comparar a forma das roupas femininas a objetos. Aí tinha de tudo: sino, mulher voando como se fosse balão. Essas aqui até que são engraçadinhas. Tem as que mostram as dificuldades da crinolina no dia a dia, sempre exagerando o tamanho das saias e os problemas femininos. O que não faz o menor sentido, porque a crinolina era feita com fitas de um aço extremamente flexível e leve, que podia ser dobrado sem quebrar. Não era essa fita de aço de construção civil, galera. Essa aqui é uma peça original do final dos anos 1860 que eu tenho na minha coleção pessoal. Vocês conseguem ver como ela é leve e flexível. Eu vou soltar um vídeo longo com todos os detalhes dela, tá? Mas as minhas sátiras favoritas são as que trazem o dilema dos pobres homens sufocados pela imensidão das saias das mulheres, tendo que esticar tanto seus bracinhos, sendo até prisioneiros dessa geringonça que mantinha as mulheres fora do alcance imediato deles. E sabe o pior de tudo? É que a era vitoriana não conseguiu sequer ser original nas críticas ao tamanho das saias femininas. Todos os motivos pelos quais se falava mal das saias armadas eram rigorosamente os mesmos, desde a droga dos anos 1600. Que as armações serviriam para esconder uma gravidez ilícita, que as mulheres estavam ocupando espaço demais nas ruas e nos salões, que as saias consumiam muito tecido e levariam os homens à falência, e que agora era difícil até para um homem se aproximar para galantear uma dama. E que decente mesmo era a moda do tempo das avós e das bisavós deles. Só esqueceram de avisar para os caras que no tempo das avós e bisavós deles, as roupas femininas já eram ridicularizadas. Porque o problema não é a roupa, não é a maquiagem, não é o labubu. O problema mesmo parece ser quando as mulheres estão usando e consumindo e fazendo coisas que não sejam em função da opinião masculina. Nós temos sim registros de mulheres vitorianas que morreram queimadas porque suas roupas pegaram fogo. É muito famoso o caso das meia-irmãs do escritor Oscar Wilde, que morreram em 1871, logo depois de um baile de Halloween. E o da arquiduquesa Matilda da Áustria, em 1867, que incendiou a própria roupa enquanto fumava escondido. A gente tem vários registros desse tipo, mas eles não são tão concentrados assim no período das crinolinas, que vai basicamente de 1855 até 1868. E esses registros sequer começam na era vitoriana. A gente já tem registro desse tipo de acidente com resultados fatais já durante o período da regência, no começo do século XIX. Além dos casos das bailarinas, que frequentemente se acidentavam com as velas que iluminavam os palcos. E o que todos esses casos parecem ter em comum não é o uso de uma armação específica, mas o uso de materiais específicos que eram empregados nos vestidos. Desde a regência,
Tecidos leves, como tule, tarlatana, gazara e musselina, haviam se tornado uma febre e eram obrigatórios nos vestidos formais. O que só foi possível graças à produção industrial de tecidos que rolou durante todos os anos 1800. Só que esses tecidos eram muito leves e, em alguns casos, tão leves que eles não tinham estrutura sequer para segurar o formato do vestido. Então, eles eram engomados, mas não era a gominha de maisena, tá? Que a gente faz em casa aqui no Brasil. Eram umas misturebas químicas com um monte de porcaria que, olha só, surpreendendo um total de 0 pessoas, eram altamente inflamáveis. Aí a mulher chegava perto da lareira para se aquecer, era só soltar uma fagulha do fogo que a tragédia estava pronta. O que é provável é que as armações vitorianas, por permitirem uma maior circulação de ar, fizessem o fogo se alastrar mais rápido. E se a culpa fosse só das armações, as bailarinas da era vitoriana não teriam sido estatisticamente as maiores vítimas desse tipo de acidente, mesmo sem usar crinolinas quando estavam no palco. Emma Livry foi uma das estrelas do balé francês no século XIX, mas morreu de um jeito absolutamente trágico. No dia 15 de novembro de 1862, ela estava ensaiando com um traje formado por um corpete e uma saia cheia de camadas. Cada uma delas cuidadosamente engomada e resinada para manter a forma perfeita apesar dos movimentos da bailarina. No intervalo dos atos de ensaio, é relatado que a Emma não quis sentar para descansar, porque ela não queria correr o risco de que o tutu dela fosse amassado e ficasse marcado. Então, no momento de descuido, ela estava sacudindo as suas saias para que as saias voltassem, ficassem fofinhas de novo e ficassem no formato bonito para dançar. Só que ela estava muito perto do lampião a gás e provavelmente uma ponta bateu na chama, e como eram várias camadas engomadas e resinadas, o fogo se alastrou muito rápido e consumiu a roupa dela. Nessa época, já existiam tecidos estruturados à prova de fogo que foram criados para serem usados nos trajes de balé, já que esse tipo de acidente era muito frequente. Mas Livry era uma das que não aceitava esse novo material por considerar que ele não tinha a leveza necessária para que os seus movimentos no palco fossem graciosos. Então, em 1862, ela ainda usava as saias tradicionais com camadas de tule e tarlatana, engomadas com trigo e com resinas vegetais altamente inflamáveis. Emma Livry ainda viveu por 8 meses em agonia depois do acidente, que resultou em mais de 40% do seu corpo queimado, até contrair uma infecção generalizada que foi fatal. E provando que a era vitoriana era um lugar peculiar, para dizer o mínimo, o próprio professor de balé dela recolheu o que sobrou das roupas dela no acidente e guardou isso como um tipo de memento, uma recordação. E hoje, os restos queimados dessa roupa fazem parte do acervo do Museu da Ópera de Paris, junto com uma caixa de madeira que foi feita pelo professor para guardar essas peças e que, como se toda essa situação não fosse mórbida o suficiente, a caixa lembra um sarcófago. Mas o ódio generalizado da imprensa pelas crinolinas ainda tinha mais uma camada, que era uma delicada questão de classe social. Ao contrário de séculos anteriores, onde as saias armadas eram algo exclusivo das mulheres nobres e das burguesas muito ricas, a rápida industrialização do século XIX fez com que o aço usado nas crinolinas se tornasse muito barato e abundante no mercado. Só os registros da fábrica da Peugeot dão conta de que em 1858 eles tinham capacidade de produzir 3.000 crinolinas por dia e que estavam chegando perto desse teto para atender a demanda por exportações. Ela era rápida e razoavelmente barata de ser produzida, o que fez com que pela primeira vez as armações de saia se tornassem financeiramente viáveis até para as mulheres trabalhadoras. Em especial para as mulheres que trabalhavam no serviço doméstico, que em toda a Europa era o segundo maior empregador de mão de obra feminina, atrás apenas do campo. Mesmo em Paris, existem registros de lojas de bairros de classe média baixa, onde crinolinas de segunda e até de terceira mão estavam disponíveis para compra. Só que o acesso a esses bens acabava borrando visualmente a fronteira entre os grupos sociais, que já não era muito bem definida no século XIX. Então, uma classe média que estava em franca ascensão e que estava absolutamente obcecada em não ser confundida com os trabalhadores, não via esse acesso das crinolinas exatamente com bons olhos. Então, um dos movimentos que a gente vê tanto nas charges quanto nos textos é uma crítica ao uso das crinolinas e saias armadas pelas trabalhadoras domésticas. Primeiro, porque elas ficavam muito próximas da silhueta que, teoricamente, deveria ser um marcador de status das suas patroas. E aí vinham os argumentos classistas disfarçados de preocupação moral.
como a ideia de que elas não conseguiriam fazer o seu serviço adequadamente e acabariam se tornando preguiçosas, que poderiam sofrer acidentes e seriam demitidas por causa disso, que acabariam no crime, roubando para ter dinheiro para comprar tecido para saias, ou até caindo na prostituição. No fundo, era só a velha preocupação em reforçar e delimitar os espaços de cada grupo social. Só que agora, com a burguesia assumindo uma preocupação que nos séculos anteriores tinha sido da nobreza. A gente tem uma variação muito grande de silhuetas na era vitoriana. Mas uma das características mais básicas da moda dessa época é justamente o fato de que em cada década sempre tem um volume exagerado em algum lugar do corpo. Às vezes na saia inteira, como é o caso das crinolinas. Outras vezes só no bumbum, como é o caso das anquinhas. E até especificamente nos braços, como rolou com as mangas da década de 1890. Todas essas variações de silhueta foram, sem exceção, alvo de críticas na imprensa da época. Embora questões específicas de conforto e de liberdade feminina não estivessem em pauta nessas críticas, né? Porque aí também já era demais esse negócio de achar que mulher tinha que ter conforto e que tinha que ter algum direito na sociedade. E para você que fica meio que totalmente perdido nesse monte de volumes e qual peça é qual, senta aqui que agora a titia vai te ajudar. Tô lançando curso novo, ao vivo, 100% online, uma delicinha, onde você vai aprender tudo sobre a moda vitoriana década por década. Com cada tipo de espartilho e armação, formatos e modelagem das saias, tipos de corpete, cores usadas, os tipos de vestido para cada ocasião. Sem falsa modéstia nenhuma, é o material mais completo sobre moda vitoriana que você vai encontrar em português. São 3 módulos de curso, com 3 horas de aula em cada um, para você conhecer a moda vitoriana quase como se vivesse lá, hein? Mas com todas as vantagens do século XXI, porque aqui a gente só acha que as roupas são bonitinhas e é isso. O link do curso está aqui no comentário fixado e tem um cupom de desconto bacanérrimo para os 10 primeiros modisters que fizerem as suas matrículas. Meu amor, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu espero que esse vídeo tenha servido não só para você olhar com certo cuidado para as fontes históricas, mas para ver como aqui no nosso tempo todas as coisas continuam sendo produzidas com intenções específicas. Às vezes claras, às vezes não. Também quero avisar que vai rolar um vídeo específico com a análise detalhada dos materiais e das técnicas de construção da crinolina de 1860. Então, meu amor, agora é o momento em que eu vou pedir o teu like com a cara mais deslavada do mundo, tá? Te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito, você não faz parte da nossa comunidade. Deixar o seu like nesse vídeo. Se o botãozinho de hype estiver disponível para você, dá uma clicadinha nele que ajuda a aumentar a distribuição dos vídeos do canal. E claro, dá uma olhadinha nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.